Eu não sei se vocês podem refletir sobre aquilo que o Senhor permite que vivamos e que arma, que trajeto, como é que eu posso falar? O que eu preparo para viver aquilo que Deus tem para me entregar em 2026? Eu não fiz essa pesquisa, o ano passado eu fiz. Eu vou pedir a um voluntário que possa abrir o seu telefone somente nessa hora e pesquisa aí no Google quantos domingos nós teremos em 2026. Quem pode me dar essa informação? Depois guarda o celular, viu, irmãos? Quantos domingos teremos? De novo? 52 domingos? Você simplesmente hoje está fazendo uma consagração ao Senhor. O primeiro domingo do ano você está dizendo: Senhor, eu estou na tua casa. Obrigado, Thales. Eu estou na tua casa. E eu gostaria muito de, ao fim desse ano, se o Senhor não levar a sua igreja, eu estar aqui simplesmente dizendo: Ele estava no início, Ele estava no meio e Ele estava no fim. Você já parou para pensar o quanto isso é importante para a sua vida e para a minha vida? Abra, por favor, a palavra do Senhor Jesus e eu vou explicar porque eu tenho falado a respeito disso. Lucas 4, de 4 a 8. Lucas 4, de 4 a 8. O texto sagrado diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Segura um minutinho já aí o texto. Vou pedir que a mídia dê uma segurada, tem muitos textos para a gente falar. Entenda bem, qual era a condição de Jesus nessa situação? Ele estava no deserto, em jejum. E o inimigo, na verdade, se aproxima para tentá-lo, e exatamente com aquilo que ele mais precisava, é oferecido a ele. Então nós precisamos entender que precisamos estar atentos e pedindo a Deus discernimento espiritual para saber aquilo que é pão e aquilo que às vezes é laço. Porque às vezes, veja, Jesus estava em jejum, ele estava no propósito, ele estava simplesmente em um retiro espiritual dele mesmo para iniciar o seu ministério. Ele iria escolher liderança, ele estava simplesmente numa prática espiritual do jejum. E algumas vezes a gente quer que as coisas dê certo sem nenhum preparo. Vejamos o que diz o verso 5, por favor. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Deve ser uma visão boa. E disse: eu lhe darei todos estes poder e glória desses reinos. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. 7. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, e eu gostaria que ficasse fotografado na sua mente. Mas Jesus respondeu: está escrito, a igreja, adoração e culto. Você pensa a respeito disso? Aí você fala: mas pastor, eu queria já que o senhor entrasse no profetizando. E eu estou falando do que você recebe para que simplesmente esteja presente em toda a sua caminhada. Um ano novo é um período de tempo, é algo que o Senhor está entregando a mim e a você. E o que eu levo? Veja a proposta que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele recebe. Eu posso lhe dar todo o poder do reino, eu posso dar todos esses reinos, eu posso lhe dar pão, mas você precisa me adorar. Será que a gente está preparado para ir nesta caminhada em 2026, pensando exatamente em adoração e transbordar em culto? Esse ano 2026, nós estamos falando bastante a respeito do ano da plenitude, e nada mais é do que um ano envolto em adoração e serviço. Eu lembro-me, olhando aqui para Dil, me veio
uma irmã muito querida, me veio um hino da minha época da Assembleia. Lá no coral, faltou a sua voz, faltou na banda um instrumento seu. Meus amados irmãos, eu ouvi um testemunho maravilhoso falando a respeito disso. Uma irmã, e eu não tenho por que não dizer, da Assembleia de Deus, ela era da comissão, acho que é comissão evangelizadora, ainda é o mesmo nome, alguém me corrija se eu tiver. A campanha evangelizadora, campanha, precisava dessa palavra. E a irmã simplesmente era da campanha, ela ia nas visitas, ela ia nas visitas aos hospitais, e ela sempre simplesmente estava muito bem envolvida. E o testemunho dessa irmã, um pastor da Assembleia falando desse testemunho, eu lembro dos detalhes. Ela simplesmente pedia a Deus uma grande bênção, e ela dizia: eu quero montar meu próprio negócio. E ela abriu uma escola. Em menos de 4 anos a escola decolou, começou a tomar todo o tempo, e ela precisava assinar vários cheques, assinar vários documentos, ela precisava dar capacitação, e aí as irmãs sentiram falta dela na campanha evangelizadora, e simplesmente foi lá e disse: olha, estamos sentindo sua falta, você não vai como antes você ia. E ela disse: eu não tenho tempo, eu virei empresária, é muita coisa, eu não tenho tempo de estar para cima e para baixo com um grupo de mulheres que eu não vejo sentido nenhum. E a escola continuou crescendo, mas com o crescimento de qualquer coisa que Deus inclusive nos entrega, vem junto as dificuldades. Em um daqueles dias daquela irmã, um infarto a deixa imobilizada. Socorre, ela é levada ao hospital, e quando ela sentiu o amargor do abandono por estar doente, ela recebe a visita da campanha, a mesma campanha que ela deixou para trás. E ela fazia a seguinte oração: eu deixei o meu lugar, mas eu não quero mais deixar. Se o Senhor me curar, eu vou entender bem o que é adoração e serviço. Eu vou voltar para o lugar que eu não deveria sair. Aí você pode dizer: pastor, mas é assim, é no acústico que Jeová pega? Diz: olha, irmãos, você pode até não acreditar, mas tem alguns que o Senhor usa os arguilhões deles assim, ó, tu te corrige e volta a fazer o que eu mandei você fazer. Mas pastor, que Deus tão ferrenho é esse? Não, você é ocupado, é sinal de a sua mente e o seu coração vai estar preparado para enfrentar e vencer tudo quanto você vai vencer. Jesus começava o seu ministério, e a proposta não era a melhor que ele havia recebido. A expressão adorarás, e só a ele renderás culto. A palavra adoração entre os orientais e também principalmente entre os persas era cair de joelho, tocar a testa no chão, mostrando profunda reverência, homenagear alguém pela posição que ele tem ou uma divindade. O que chega mais perto da palavra no original é exatamente a expressão que a gente tinha na época do interior. Chegávamos na casa dos nossos avós e a gente não falava, né? Nós nordestinos somos meio que economistas na voz. A gente não fala a benção minha avó, a gente fala benção avó, né? E aí estende a mão, a avó geralmente estende. Então aquela expressão de pegar a mão da avó e beijar é o que a Bíblia vai falar de adoração. E Deus está simplesmente dizendo: eu estou fazendo um convite para você vir para perto de mim e me adorar como devo ser adorado. Então a adoração é exatamente isso. A palavra adoração tem esse sentido. O culto é a prestação de um serviço religioso, é desenvolver um serviço sagrado. Vejamos o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 6 e o verso 13. Deuteronômio 6 e o verso 13, por favor. Veja o que diz: tema
temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo seu nome. A palavra temor está totalmente ligada à adoração. Então, contextualizando, o próprio texto está dizendo: adore ao Senhor, mas o transbordar da adoração é serviço. Pastor, me explica melhor isso. Ninguém pode dizer a Deus: Deus, eu te amo, e sair e deixar Deus sozinho lá plantado. Porque ninguém pode dizer a Deus: eu te amo, sem que se diga em seguida o que eu posso fazer para o avanço do seu reino. Alguém lembra de Isaías capítulo 6? A palavra de Deus diz que ele vê a manifestação da glória do Senhor. Quando Deus, depois daquela experiência, simplesmente pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta daquele homem é: envia-me a mim. Eu acabei de ser constrangido, eu vi o teu poder, eu me prostrei porque achava que ia morrer. Eu estou vivo, o Senhor está me mantendo vivo, então usa-me. Deixa eu falar uma coisa para que você não saia daqui. Se você ao menos lembrar disso, já vai ter valido a pena. Diga para alguém aí: você pensa em se desgastar por esse Deus que te ama? Pergunte a ele aí, pergunte a ele, a ela. Aí você diz: mas pastor, a igreja está cheia de visitante, a igreja está cheia de gente. Acreditem, tem muita obra para você fazer, e Deus está lhe chamando exatamente para isso. Venha, me adore, me sirva, e você vai ver o quanto você se torna útil na minha mão. Você pode dizer para quem pode ouvir: ainda há lugar. Na obra do Senhor tem vaga para adoração e serviço. Mas qual seria então o motivo, pastor? Ainda em Deuteronômio 6, 13, de 3 a 7, por favor. 6, de 3 a 7. Deuteronômio 6, de 3 a 7. Encontramos um motivo para isso. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que emana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhe prometeu. Segura um minutinho a mídia. Veja o que ele diz. Portanto, escute, Israel, tenham cuidado de cumprir esses mandamentos. Para quê? O que é que você mais fez esse final de ano? Veio o Réveillon, desejou o quê? Feliz? Vocês não querem um ano melhor? Aqui está um motivo: tema ao Senhor, observe os seus estatutos. Para quê? Para que o ano seja melhor, para que você vá bem, para que as coisas que vão acontecer este ano sejam melhor do que 2025. Vejamos o que nós podemos aprender ainda. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ah, pastor, eu gosto muito de Deus, sou fã dele, mas eu gosto quando alguém lê as cartas. Eu não saio de casa sem ver meu horóscopo. Vocês estão falando queima aqui na igreja, mas tem gente que ainda bota o texto bíblico embaixo. Tem gente que ainda vai na mega da virada no fim do ano.
Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. Ah, pastor, mas quem não gosta de dinheiro? Aí eu pergunto, olha, esses dias eu vi um vídeo real, de uma pessoa carregando uma carroça de reciclagem, e o influencer chega para ele e pergunta: queridão, como é que está a sua vida? Estou bem, eu tenho aqui em minhas mãos 5 mil reais, e ele mostra o dinheiro à pessoa, e ele tira uma Bíblia pequena, capa flexíveis, e tem esta Bíblia, qual você escolhe? Ele disse: a Bíblia. Pastor, um reciclador com uma carroça abriu mão de 5 mil reais por uma Bíblia. Eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Quem gostaria de amanhã receber um WhatsApp dizendo: caiu 20 mil reais na sua conta? Então, agora você pode. Alguém tem coragem de levantar a mão? Agora deixa eu perguntar. Outra pergunta em sequência dessa. Mas para gastar os 20 mil, você precisa estar como? Então eu vou refazer. Você quer 20 mil na conta amanhã? Ou quer estar vivo? Tudo que o mundo possa lhe oferecer jamais vai sobrepujar a presença desse Deus que está dizendo: meu Israel, meu primogênito, meu povo, é somente de mim que você precisa. Ah, pastor, mas eu depois do final de ano eu vi os fogos na praia e fui lá e dei os meus 3 pulinhos nas ondas. Só vai estourar varize, mais nada. Ah, eu fiz uma simpatia, perdeu o seu tempo. Vai chegar um momento em 2026, em algumas curvas desse tempo que Deus está lhe entregando, e tudo que você vai precisar é da presença dEle, dizendo: eu estou com você. É da presença dEle que nós precisamos. Portanto, se Ele é tudo que eu preciso, ame o Senhor. De que forma? De todo o seu coração, de toda a sua alma. Não é você que diz, e de com força, e com toda a sua força. Ame-o desta forma, ame com toda a força do seu ser, e você vai entender que 2026 vai ser melhor. Estas palavras te ordeno hoje estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Fale de Jesus onde você for, dependa dele, e você vai ver o quanto vai ser diferente a sua vida. Quando eu olho esse texto, depois da partida da minha mãe, eu tive uma experiência maravilhosa. Muitas vezes eu acordava em casa, e menino adolescente come mais do que tudo, né? Um esmeril da França, e eu ia na cozinha, abria a geladeira e eu via que só tinha água. Eu abria o armário e via que não tinham que tomar café. E eu, não vendo o que comer, eu ia a quem? Ah, minha mãe. Mãe, eu não podia comer agora não. Ela dizia: meu filho, volte, daqui a 2 horas você acorda. Eu disse: se não tem agora, porque daqui a 2 horas vai ter. Ele disse assim: só me obedeça, vá dormir. E
todas as vezes que ela mandava ir dormir, eu acordava depois desse tempo, tinha em casa. E eu ficava me questionando, que mágica é essa que ela faz? Que intimidade é essa? Onde ela busca? E veja, eu seria ingrato se dissesse que passei fome. Às vezes chegava um pouquinho atrasado, não Deus, a comida. Mas uma coisa que eu sempre vi na minha mãe era isso. Que fé é essa? Que a gente vê a escassez e diz, terei. Nem tudo é sobre pão, nem tudo é sobre trabalho. É bom que você trabalhe, viu, irmão? Não estou dizendo aqui que você deva deixar de trabalhar, não, por favor. Mas a minha Bíblia e a tua diz, nem só de pão vive o homem. Foi a resposta de Jesus ao diabo. Mas de toda a palavra que sai da sua boca. Então, peraí, a palavra que sai da boca do Senhor é alimento. A palavra que sai da boca do Senhor é cura. A palavra que sai da boca do Senhor é milagre. Então o texto está querendo nos ensinar, não vai faltar, porque eu tenho sobre o meu povo uma palavra liberada. Eu tenho uma palavra liberada. Você me ajuda a pregar só dessa vez aqui? Escolha uma pessoa, não vai dar para dizer a todo mundo, mas escolha uma do seu lado e diga assim: 2026, diga, olhe para ele e para ela, vai ter cura, vai ter provisão, vai ter porta aberta, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter experiência com Deus. E diga de novo a ele: por quê, pastor? Porque tem uma palavra desse Deus liberada sobre a tua vida. A palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro, e ela diz, e mais doce que o mel. Livro de Salmos enviou a sua palavra e os curou. É o que sai da boca de Deus que mantém um crente de pé. Eu não disse isso de manhã, mas eu preciso dizer. Algumas pessoas entraram aqui com processos doloridos e estão minando a tua fé e a tua força. E quando eu estava repetindo essas palavras, Deus disse a mim: diga a eles, vai ter reviravolta nessa situação. Vai ter reviravolta. A situação vai virar pelo avesso, mas aquilo que Deus determinou vai acontecer na tua vida. Considere esta ação neste novo ano que está iniciando. Deuteronômio 4, 29, 30 e 31, por favor. Aleluia! De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia, e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus, e lhe atenderem a vós, 31, então o Senhor Deus de vocês não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá do seu pacto, sua aliança, o seu tratado, que jurou aos pais de vocês. Deus está dizendo, nesse deserto que você pode passar, não vai faltar escape. Ele deixa claro, no momento de angústia, se você buscar o Senhor, veja a forma, de todo o seu coração.
É isso que Deus quer nos equipar neste ano. Em alguns momentos você só terá Ele, em algumas curvas dessa vida, e creia, será suficiente. Deuteronômio 4, 39, o verso 40, por favor. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus acima do céu, embaixo da terra, e não há nenhum outro Deus. Cuidado com as simpatias. Eu vou entrar com o pé esquerdo, com o pé direito. É melhor entrar com os dois mesmo. A diabetes está trazendo esse tipo de dificuldade. Mas certifique-se que Cristo entrará com você. Acredito que Elias Fidelio ou Elias Francisco, um dos dois, radialista daqui de Pernambuco, ele dizia: só entre em um local tendo certeza que Cristo entrará com você. Você tem seus negócios? Chame Cristo. O irmão Josafá, um cantor da Assembleia, uma benção o testemunho dele. Uma avenida com não sei quantos fiteiros. Gente, sabe o que é fiteiro? O cara não tem como entrar em pé, ele entra por uma portinhola. E a maioria vendia o que ele vendia. Mas eu amo quando ele testemunha dizendo: Senhor, eu estou começando. Um irmão, sim, irmão Josafá. E um irmão contou ao irmão Josafá: obrigado, Dani, muito bem. E ele disse: olha, Senhor, entra comigo, estende a tua poderosa mão sobre isso. Tem gente que tem medo de se arriscar, porque começar às vezes é pequeno. Ah, pastor, mas é uma coisa tão acanhadinha. Coloca para mim, por favor, mídia, Zacarias 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre a terra. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Sabe o que Salomão diz a respeito disso? O teu início terá sido pequenino, mas existe uma história a ser percorrida. Tem algo maior para acontecer. Então, comece. Ai, tanto tempo isso está aqui guardado. Era um projeto. Comece. A Bíblia diz em Provérbios: confie a Deus os seus projetos e eles serão estabelecidos. Comece. Estude, faça, conclua a faculdade, faça PhD, pós, doutorado, faça tudo. Agora, dependa de Deus em tudo quanto você vai fazer. Porque se você acreditar na sua força, pode ser que não dê certo. Deuteronômio 5,16. Vou tocar no calcanhar de Aquiles de alguns. Deuteronômio 5,16. Você pode ler bem alto, por favor? Quem pode? Quer dizer que então você veio para o culto, está de mal da mãe. Você veio para o culto adorar a Deus, está de mal do seu pai. Aí você quer que as coisas dê certo? Irmãos, eu não quero fazer a igreja rir, mas eu não sei se alguém é dessa época. Alguém já ouviu falar em mordido do porco?
É a história desse camarada, irmãos. Ele amaldiçoava os próprios pais. Isso é uma maldição. A pessoa atrai maldição para si. Aí você quer que o ano seja melhor, desonrando alguém que Deus mandou honrar. Algumas coisas nunca vão dar certo para alguém que não honra pai e mãe. E a Bíblia deixa claro, para que se prolongue os teus dias na terra. Se vai prolongar, meu irmão, é claro que é com a bênção de Deus. Aí você está de mal de papai e mamãe. Pastor, isso é importante. Isso é preceitos do Senhor, gente. Vocês viram isso na palavra de Deus. As coisas começarão a dar certo, adorando e servindo ao Senhor, mas também honrando o seu pai e a sua mãe. E eu entendo, irmãos, há pais que trazem inclusive desonra para nós que somos filhos, mas o seu papel em Deus é honrá-lo. Eu fiz um casamento de um dos nossos líderes daqui da igreja, e ele disse: meu pai está perdido. E o pai disse: meu filho, eu não tenho nem roupa para ir. Ele disse: pai, é o meu casamento, e o Senhor é o meu pai, não abra mão. E eu quero trazer outra coisa. Eu estou tão em paz que eu vou dizer: você é daquele tipo de filho que está começando a ganhar dinheiro, empresta dinheiro a papai e a mamãe e fica cobrando. Quer dizer que você cobra o dinheiro que sua mãe pediu emprestado a você. Eita, parece que Deus está falando, viu? A Bíblia diz assim: empreste sem esperar receber. Sim, não vai fazer, não vai dar calote em ninguém, claro que não, pelo amor de Deus. Estou falando o seguinte: se você pedir emprestado a seu pai e a sua mãe, não te faz, pelo amor de Deus, gente. Veja, irmãos, eu brincava com os meus filhos até uns 3 anos atrás. Eu dizia assim: eu tenho um caderno com todos os custos que eu tenho de vocês. Num dia que completar 18 anos, começar a trabalhar o fiéis, vou começar a cobrar. Bora, manda de volta. Seria uma bênção se isso acontecesse. Aí um trocado, o cara vai para as redes sociais falar mal do pai e da mãe porque emprestou. Preste atenção, bênção. Vigia na terra para ter vitória. Amém? Honre-os. Deuteronômio 5, 23 em diante, por favor, até o 31. Essa eu gostaria realmente que a igreja pudesse guardar com muito carinho essa passagem. Deuteronômio 5, 23 ao 31. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, Moisés no monte, ouvindo Deus, falando com Deus e recebendo a lei. Vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciões, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Segura aqui. Lembra que eu mencionei Isaías, que ouviu a voz de Deus? Ele viu a glória do Senhor e disse assim: ai de mim, é o meu fim. Esse texto está dizendo que Moisés falava com Deus. O povo viu o monte tremer, fumegando, havia fogo naquele monte, havia presença de Deus. Então veja, o povo viu Moisés falar com Deus, viu Moisés receber a lei. Ele teve aquela experiência e eles sabiam disso. Deus pode falar com um homem e ainda assim ele ficar vivo. E sabe o que o povo estava dizendo a Moisés? Olha, eu vi que Deus não é brincadeira. Ele fala, e quando ele fala, a terra treme. Vamos fazer um acordo? Você vai lá, ouve e passa para a gente.
Ninguém quer se aproximar porque a gente acha que vai morrer. É mais ou menos isso. Veja o que ele diz: ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Segura aí. Gente, Deus não precisa de nenhum de nós. Mas esse último verso é como se Deus dissesse: eles viram que você falou comigo, apesar de todo o meu poder. Eles viram que alguém pode falar comigo e ficar vivo. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E eles não querem vir a mim. Eles não querem ouvir a minha voz. Eles não querem essa experiência comigo. Vejamos como essa história termina. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem, guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles, para os filhos deles, para sempre. 30. Vai e diga a eles que voltem para as suas casas, suas tendas. O que seria isso então? É o desprezar de um dos mais lindos convites. Mas para quem não volta para sua casa, verso 31, por favor, olha que coisa linda. Moisés ouviu isso: mas você fique aqui comigo. Alguém entendeu ou não? Mas você fique aqui comigo, e eu lhe darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhe ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Como é que você se sente ouvindo Deus dizer a Moisés: eles não querem me ouvir, não querem a minha presença? Então diga que eles voltem para casa. Mas você, Moisés, fique aqui comigo. Deus não força ninguém. Ele é um cavalheiro. A palavra dele diz: eis que estou à porta. No original seria e chamo. Algumas pessoas entendem que é bato, mas a proposta daquele contexto cultural era chamar. E Deus, como cavaleiro, está dizendo: filho, abre. E a Bíblia diz: se você abrir, eu entrarei. Se você me permitir, eu andarei com você. Se você permitir, a gente vai sair por esse mundo afora, eu pegando na tua mão e dizendo: eu estou com ele, ele me busca, ele decidiu ficar na minha companhia, e isto vai fazer toda a diferença. Eu ouço o reverberar da voz de Deus dizendo: filho, filha, fica comigo. E este não é um apelo, este é um convite que Deus está fazendo à sua igreja. Aconteça o que acontecer, não solta a minha mão. Não importa o que você vai enfrentar, só não se afaste. Eu sou Deus suficiente na sua vida. Eu serei Deus na tua vida, e isto será suficiente. Fica tu comigo.
Cuidado com as desculpas do pseudo-trabalho. Mateus 4,4, eu vou voltar a falar desse assunto. Somente para a igreja ver. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Espera aí, pastor, mas para ter pão de uma forma legal é preciso trabalho. Só tem pão quem trabalha. Pão sem trabalho é laço. Jesus estava jejuando. Pão sem trabalho, mas o que eu posso aprender com isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui à igreja. E eu vou lhe falar, meus irmãos, já vivi isso, não vou nem mentir para a igreja. Quero ir para o céu com vocês. Quem já esteve internado em um hospital? Levanta a mão. A comida era horrível. Você tinha dinheiro. E só aquela sopa, sem sal, sem graça, insossa, né? Aquela comida, eu chamava de anêmica. E você tinha dinheiro, mas podia comer. Em algum momento você vai ter e não vai poder. Foi isso que aconteceu no deserto. O povo dizia: eu estou com saudade das cebolas, de comer carne até fartar, que não era verdade. Eles reclamando no deserto. E eles disseram: olha, nós queremos pão. E a Bíblia diz que no deserto, onde não tinha padaria, Deus enviou maná. Diga maná. A expressão maná significa: o que é isso? No deserto, Deus proveu pão sem que os israelitas tivessem dinheiro para comprar. É sobre esse conceito que eu queria que você levasse. Vai ter hora que o seu penoso trabalho não vai trazer para você em algum momento aquilo que você precisa. E a Bíblia diz: não adianta levantar cedo, comer o pão de dores, dormir tarde, e as coisas não acontecem, porque aos seus filhos, até enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. Então veja, trabalhe, se esforce, mas não morra de trabalhar. Por quê? Porque Deus, é da boca dele que vem todo o teu sustento. Eu vou lembrar a vocês algumas coisas. O povo, pela murmuração, desobediência, um povo obstinado, de dura cerviz, reclamava no deserto, e a estrada ia aumentando, e o povo murmurando, e o povo murmurando, e a estrada aumentando. 40 anos o povo caminhou, deu voltas no deserto. Mas a Bíblia Sagrada traz algumas coisas. No deserto, Deus providenciou maná, um tipo de pão. No deserto, Deus fez sair água da rocha perdeneira. Pastor, que conversa é essa? Água da rocha. É algo difícil para nós seres humanos, mas Deus está dizendo: eu tirei. Mas tem outras coisas dos mistérios de Deus nos desertos que nós passamos, trazendo para os dias atuais. Escuta isso: 40 anos as roupas não se gastaram. Espera aí, pastor, que conversa é essa? Imagina um garotinho, acabou de nascer, está envolto nos panos. Era a pessoa crescendo e a roupa crescendo. Que roupa é essa que durou 40 anos? Eu conheço algumas pessoas que às vezes guardam mesmo. Tem gente que engorda e espera 20 anos emagrecer para usar aquela roupa e usa. Mas no deserto, e a Bíblia ainda diz mais: vocês andaram comigo no deserto, e os pés de vocês não incharam. Então Deus está dizendo: trabalhar é para o sustento, mas nós estamos aprendendo neste culto, acima do seu trabalho,
é de Deus, é da adoração que você precisa e do prestar culto a Ele, que você terá palavra liberada sobre a sua vida. Você pode dizer a duas pessoas agora, diga assim: Deus tem palavra liberada sobre a sua vida. Quer dizer que a palavra basta, é só o que você precisa. Eu sei que as pessoas gostam de polêmica nas redes sociais. Eu estou de um lado de uma polêmica, até hoje eu não abro mão. O Marquinhos Gomes canta aquela música: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Qual é a única condição que a promessa não se cumpra? Desobediência. Arão, Moisés não entrou na terra da promessa, viu e não entrou. Foi verdade ou não foi? Mas houve o que no meio? Desobediência. Se você continuar em retidão diante de Deus e Ele liberar uma palavra, pode passar todas as coisas, será cumprida. Então é da palavra de Deus que você precisa, meu irmão. Deus está liberando palavras para a tua vida. As roupas não envelheceram, não inchou os seus pés, ande com Deus. Quem te trouxe até aqui foi Deus e não a sua força. Deuteronômio 8, 15 a 18, por favor. Olha o que diz, 15 a 18. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem. Você percebe que esse primeiro texto é uma clara situação de aridez, desértico, e Deus está dizendo: nesse deserto pode ter cobra, pode ter escorpiões, mas fui eu que conduzi vocês, e eu os livrei vocês de todas essas situações. 17. Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. 18. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se alguém vê você diante das promessas do Senhor e das vitórias dele, e perguntar, por favor, não se esqueça, diga: foi Deus. Os mais pentecostais respondem assim: foi Deus purinho. Foi Deus purinho. Vai vir de onde você não espera. Situações serão transformadas. Você vai dizer na sua súplica e na sua oração: eu não tinha condições. E Deus vai dizer: mas eu faço. Eu posso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi porque o povo de Israel era um povo bom. A Bíblia diz que Israel era um povo de dura cerviz, difícil de aprender pela instrução, difícil de baixar o pescoço. Era um povo obstinado, resistente à autoridade, e com as portas fechadas para a manifestação do Espírito na vida deles. Então como é que um povo desse vai herdar? E do outro lado, um povo sendo desterrado. Israel precisou lutar, mas para você entender que eles iriam herdar uma terra pronta para o plantio. Mas por que Deus tirou o povo que habitava nessa terra? Por conta da iniquidade. Fulano é uma pessoa iníqua. Que é isso, pastor? Eu já ouvi tanto essa palavra. É exatamente palavras como perversidade. É gente inclinada a fazer o mal. É gente que deixa bem claro que não tem interesse
interesse nenhum em obedecer a Deus. Alguns de vocês já ouviram alguém dizer assim: o meu Deus é o meu dinheiro. Dani, pregando esses dias, ele trouxe um texto: o dinheiro que você acumular não pode acrescentar um côvado, um segundo a mais da sua vida. Para que serve a grande riqueza de um homem? Na grande maioria, vira disputa dos filhos depois que ele morre. Cuidado com o que você deseja. Cuidado para não ser alguém resistente àquilo que Deus está tentando vos ensinar. Deuteronômio 11:14 diz assim: darei as chuvas da sua terra ao seu tempo, as temporãs e as serôdias, para que vocês colham o seu grão, o seu vinho e o seu azeite. Eu quero explicar algumas coisas sobre esses dois tipos de chuva. Aqui no Nordeste é comum, o nordestino no início do ano ele planta, ele ara a terra, ele joga a semente, e obviamente alguns fazem suas orações, outras suas preces, não é verdade? E aí ele pede: Senhor, manda chuva. Então obviamente no início do ano a chuva desce para o nordestino, e o plantio começa a aparecer, mas quando o fruto já está no pé, vem aquela chuva repentina, aquela chuva, pode-se dizer, do outono, e aquela fruta é importante para amadurecer a colheita. Aí você percebeu que o texto tem dois tipos de chuva? O que é que Deus quer nos ensinar? E essa não é uma palavra da prosperidade, viu? A teologia da prosperidade, isso é Bíblia. Deus está dizendo: filho, eu vou fazer chover em janeiro. Em novembro e dezembro eu vou mandar mais chuva para amadurecer o que eu vou mandar. Eu serei Deus para você em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Alguém continua? Vocês creem nisso aqui ou não? Deus está dizendo: as duas chuvas são em dois períodos, e Ele está dizendo: conta comigo, eu abrirei o meu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo. Prepara um culto de ação de graça, benção. Essas chuvas significam bênção e fertilidade, chuvas que amadurecem a colheita, frutas. Deuteronômio 10:12: ande em seus caminhos, o ame e o sirva. Eu tenho duas coisas para mostrar ainda à igreja, estou indo já para a minha conclusão. Lucas 4:39, quem pode me ajudar? Lucas 4:39. Adoração e serviço, ano da plenitude. A sogra de Pedro, e isso mostra que Pedro era casado, estava com febre, e inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. Quem a deixou? A febre. E imediatamente ela se levantou. Alguns historiadores, no livro da minha esposa tem esse detalhe, Jesus ajuda ela a se colocar de pé. Jesus repreende a febre, cura ela e levanta. E na mesma hora, se fosse aqui no Nordeste, de meio-dia ela dizia assim: Jesus, eu vou fazer um cafezinho, e eu quero servir ao Senhor e os seus. O que é que eu quero dizer com isso? Quem aqui recebe cura deve voltar para a casa do Senhor para servir a esse Deus. A sogra de Pedro estava acamada, ela recebe a cura de Jesus, e na mesma hora, a Bíblia vai dizer, imediatamente ela começou a servir. Ah, pastor, mas o senhor teve sorte, porque o senhor pegou esse texto.
João 5,14. Evangelho de João 5,14. Deixa eu te dar o contexto. Tinha uma festa em Jerusalém. Jesus troca o local da festa e vai para Tanque de Betesda. Ali a Bíblia diz, jazia uma multidão de enfermos. Alguém lembra? Então este é o resultado daquele paralítico de Betesda. Jesus chega e pergunta: você quer sessão? E o camarada vai dizer: quero. Era praticidade que Jesus precisava. Ele diz: não, Jesus, mas toda vez que é a minha vez, o irmão vem e rouba a minha bênção. E Jesus: meu amigo, vamos resolver, você quer ou não quer? Jesus diz: tem coisa que você não ganha, porque fica remoendo as coisas do passado. Se liberta disso. E Jesus vai e cura aquele homem. Ele pega a sua maca, a sua ferramenta de dormir, uma cama, portátil, claro. E Jesus diz assim: olha, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que os sacerdotes, os fariseus, vêm aqui, mas hoje é sábado, você não pode carregar sua cama, é dia de descanso. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Olha, a resposta daquele homem: o homem que foi até mim apenas disse: levanta-te e anda, toma tua cama e anda. E eu estou andando. E perguntaram: qual era o nome dele? Ele disse: eu não sei, eu só sei o seguinte: eu criei na palavra, peguei, e o mistério aconteceu, eu estou aqui. Esse é o complemento dessa passagem. Mais tarde, Jesus encontrou ele aonde, igreja? Esperando o balançar de um suposto anjo das águas. Jesus vai a ele. A gratidão e a adoração te leva para o templo. Quem aqui já assistiu culto dessa igreja no leito, sem poder estar aqui? Eu queria tanto estar aí na igreja, pastor. Vocês lembram da pandemia? Quantos mentirosos foram descobertos? Quando a pandemia acabar, primeiro lugar que eu vou, aí a gente encontra os irmãos nos shoppings. Ai, pastor, não estou indo para a igreja porque eu estou com medo de pegar, sabe, o vírus. É porque eu não posso, como pastor, chamar um caba desse de infeliz das costas ocas. Eu não posso. Porque ele pega o vírus em todo lugar. Mas ele só achava que pegava na igreja. E olha o que Jesus diz. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe disse: você aqui? E olha o recado de Jesus, a mensagem: olhe ou vejo que você está curado. Ora, gente, foi o próprio Jesus que curou. Não peques mais, não peques mais, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Você sabia que esse é um momento maravilhoso da sua vida? Não é porque eu estou pregando, é porque esse texto está se cumprindo. Esse é o primeiro domingo de 2026. Você pegou o número 1 e disse: Senhor, eu sei que foi o Senhor me curando, mandando a provisão, me dando calçado, me dando roupa, abrindo as portas. Veio de onde eu nem esperava. E hoje eu estou aqui para dizer: foi o Senhor. Foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Então, a adoração e o serviço, prestar culto a Deus é pegar a sua vida e gastá-la naquilo que é concernente às coisas do Senhor, serviço religioso. Outra polêmica que está por aí. Cadê a letra? Será que a gente consegue essa letra? Ele, por Ele que eu estou
gastando. Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus. Dono dos meus dias. É Ele? É Ele. Por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Segura só um minutinho. Pode segurar um minutinho só. Me dá esse texto, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12:15. O pastor da igreja de Corinto disse isso. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão. Deixa eu ver se eu. 2 Coríntios 12:15. Fui eu que errei. Perdão, viu? 2 Coríntios 12:15. Quer dizer que a música então estava errada, não era para cantar aquela música. Paulo está dizendo: eu de boa vontade gastarei, isso é, investirei tempo, e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Paulo estava dizendo isso. Eu vou ensiná-los. Ontem a gente teve o culto matutino de 5 às 6, só oração. E a gente encerra com 2, 3 hinos, muitas vezes. E Deus usa até quem não gosta de cantar hino da harpa para cantar nos cultos. Não posso falar mais nada, senão eu entrego. E aí, Dani espalha. Vai ter o culto matutino de 5 às 6. E eu e Dani acorda no sábado, 8h25 da manhã. E eu olho para ela: bom dia, amor. Tudo certinho, amor? Tudo certinho. E a gente fica olhando um para o outro assim. De repente o telefone cheio de mensagem. Os diáconos: cadê vocês, hein? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum acidente? Eu perdi um e Dani, porque nós estávamos em Brasília. Eu estava em Brasília. Nesse a gente não pôde. E o primeiro do ano eu perdi porque dormi demais. Esqueceu, passou direto. Mas veja, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês comeram no dia 1º de janeiro de 2025? Tá bom, foi muito longe, pastor. No último dia do mês de julho. No Natal lembra a ceia, né? Tinha o Chester, né? Mas você percebe que a gente esquece o que come? Mas eu pergunto: fez a diferença ou não você comer? É isso que acontece quando você vem e entrega a Deus um culto verdadeiro. Eu entrego aquele que me responde me dando graça, vida e vida abundante. Cante esse hino pensando nisso, e eu encerro com ele. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, mesmo que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado, mesmo que alguém não reconheça. Faça a obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Há recompensa, há galardão pela tua adoração e pelo teu serviço. Deus certamente vai entregar esses dias de 2026 em tuas mãos. Se Ele é o dono dos nossos dias, aguarde a surpresa do Senhor na tua vida,
em 2026. Amém?